Bom dia. Tudo bem, gente? Meu nome é Júlia Zardo, eu sou gerente de ambiente de inovação aqui da Firjan e estou muito feliz em dar esse bom dia para tanta gente tão conhecida, tão próxima, tão engajada na área da economia criativa, da indústria criativa no Rio de Janeiro. Então, esse dia de hoje foi muito esperado, né? A gente estava conversando aqui com a Cris Alves, que é a gerente geral responsável pela casa e pelo mapeamento desde que ele nasceu, 2008. A gente estava falando que ele foi muito esperado porque esse era um evento que a gente já queria ter feito, mas diversos problemas, né, de hacker e pandemia, e, enfim, atrasaram nosso planejamento, mudança de RAIs, teve de tudo. Porque, né, gente, nunca é fácil pensar em estudos de longo prazo, perenes, num ecossistema tão dinâmico, né, nesse mundo VUCA, BANI, essas coisas todas. Mas a gente está muito feliz de conseguir entregar esse evento com o lançamento do mapeamento da indústria criativa aqui para vocês hoje. E eu vou passar aqui a nossa programação do dia. A gente vai ter, rapidamente, a gente começou um pouquinho atrasado, porque, né, o tempo virou e carioca é muito difícil de sair de casa com o tempo fechado. Então, a gente vai começar fazendo já direto a apresentação do mapeamento. O mapeamento já está lançado desde o dia 18. Eu não sei se vocês viram as divulgações, mas você já pode baixar em PDF. E quando vocês saírem daqui no dia de hoje, vocês vão receber uma cópia física, como os maias e os astecas faziam, que é bom para quem gosta de estudar, muita gente da ESPM aqui, então quem gosta de anotar, a Nina também, pode estudar em cima do nosso mapeamento. Depois que a gente fizer a apresentação, a gente vai trazer uma novidade dessa edição, que é um dashboard, que está dentro do site do Observatório da Indústria, aqui da Firjan, que foi produzido pela equipe, depois a gente vai apresentar, mas eles vão mostrar para vocês como é que faz o dashboard para fazer pesquisas, e depois a gente vai ter uma mesa aqui de discussão, com a tentativa de tangibilizar os números, né? A gente vai ter a Diana Macedo, da Diana Bakery, vai ter o Pedro Solares, que é CEO de uma indústria brasileira de móveis, a Dom Artesano, e o Maurício Atier, que é sócio-diretor da Maré Móveis, né? Então, tentando trazer, tangibilizar os números para a vida real, para os empreendimentos que a gente conhece. Eu vou começar a fazer a apresentação e eu não podia ficar assim agradecendo nominalmente, né, as pessoas, mas tem pessoas assim que fazem parte dessa história aqui do mapeamento. Eu já falei da Cris e tenho que falar do Léo Ed. Léo Ed é presidente da Rio Filme, está ali em pé fazendo bagunça. Ele era nosso vice-presidente aqui do Sindicato de Audiovisual e é um super entusiasta e patrocinador, né, desse evento aqui, desse mapeamento aqui internamente e para fora, né? Ele sempre fala dos nossos números aí para fora, e ele é uma pessoa que usa o mapeamento, é isso que a gente quer, que vocês usem o nosso mapeamento. A gente tem grupo de mídia aqui representado, a gente tem o BNDES, com a Luciane Gorgulho, a gente tem a nossa área de educação com o nosso diretor, com Olga, com a equipe de cultura que está sempre presente aqui nos nossos diálogos, justamente para conversar sobre o impacto da cultura e da economia criativa. A gente tem a Aranha, que está aqui, que é PNUD, hoje está trabalhando com, a gente estava conversando hoje mais cedo, com a Revolução das Favelas. A gente precisa trabalhar com ciência, tecnologia nas favelas. A gente tem secretaria, olha que legal, gente. A gente tem secretaria tanto de ciência, tecnologia e inovação, quanto secretaria de cultura. E é esse nosso objetivo, né? Que esse estudo ele dê conta de falar desse escopo ampliado da economia criativa. A Sebrae, super parceiro de sempre, a SPM, nossa
conselheira da indústria criativa, a Nina. A gente tem aqui a mãe antiga, né? A mãe anterior do mapeamento, que é a Joana Siqueira, que também lançou um estudo ali no Rio to See sobre o futuro do audiovisual e da cultura na era da digital. Pode baixar também, está lá disponível. Eu vou parar de agradecer, porque vocês perceberam que só tem nossos amigos aqui na casa, para fazer a apresentação, para que vocês possam usar o mapeamento, é esse o objetivo. Temos a Aline também aqui, que veio, gente, do Amapá. A gente fez até um slide em homenagem a ela. Ela é superintendente do SESI Senai. É verdade, você vai ver. Eu não sabia que ela vinha, mentira, sabia. E a gente fez ela é superintendente do SESI, do Senai, lá do Amapá, e está agora encarregada pela economia criativa também. Nosso diretor também da Unirio de inovação, o Thiago Renault. É isso, gente. Muito obrigada. E aí vou começar. Então, o mapeamento da indústria criativa, quem aqui já conhecia, já tinha baixado, já tinha visto a versão anterior, mais ou menos metade, né, da nossa plateia. Léo Feijó entrando aí também. E aí a gente tem esse mapeamento, ele é um resultado de um trabalho já de bastante tempo, é a série histórica mais antiga do Brasil sobre indústria criativa, porque a Firjan, em 2008, fazendo um planejamento de setores, de indústrias, começou a entender qual era a vocação do Rio de Janeiro para além do óleo e gás, né, para além do petróleo, e cultura, né, turismo, audiovisual, tecnologia, diversos setores apareceram como importantes para o futuro do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a trabalhar com a indústria criativa, né, com um conceito que estava muito em voga internacionalmente, e aí a gente trouxe para cá e começou a fazer esse levantamento no Brasil, hoje feito pela Casa Firjan, que é esse espaço que pensa futuro, que pensa inovação, mas pensa futuro e inovação para dar ferramentas para que as empresas, os profissionais possam mudar a realidade hoje, né? Quem aqui está hoje pela primeira vez na Casa Firjan? Levanta o braço. Olha, que legal, bem-vindos, bem-vindas. A gente fica muito feliz, né, de estar fazendo com que a indústria criativa traga vocês para a casa da indústria, porque muitas vezes há esse estranhamento, né? E a indústria criativa, a gente quer mostrar aqui a importância simbólica, a importância da identidade, a importância da indústria criativa para a identidade do país, mas também para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da indústria. E esse mapeamento e várias outras pesquisas e mapeamentos da Firjan estão disponíveis no Observatório da Firjan, com várias ferramentas lá interativas, vários estudos para vocês baixarem, não só sobre a indústria criativa, claro, mas sobre vários outros setores daqui do Rio de Janeiro. Tá bom? E aí a gente tem, hoje, o lançamento da 8ª edição. A primeira, como eu falei, foi em 2008. A gente, em 2012, teve uma mudança de metodologia, a gente ampliou um pouco o escopo das atividades que a gente trazia lá no mapeamento, e hoje a gente lança com análises especiais de alguns setores e alguns estados também. E por que a gente faz esse estudo? Ontem, inclusive, a gente ficou muito feliz que a gente estava lá a convite da Frente Parlamentar do Audiovisual da Alerj. A gente falou sobre esse estudo na Alerj, sobre esse estudo e o estudo do futuro do audiovisual e da cultura. Porque um dos objetivos é fazer com que esse mapeamento ele gere informação para orientação de políticas públicas, né? É importante, a gente fala que a gente tem muita informação sobre óleo e gás, a gente tem muita informação sobre o setor de fármacos, sobre o setor automotivo, mas a gente tem muito pouca informação sobre o impacto da indústria criativa na economia. Então, a gente quer fazer com que
não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil usa esses dados para orientar a política pública, para a formação de talentos. A gente aqui na Firjan tem um trabalho muito grande com o SESI e Senai, né, de formação de talento para a cultura. E a gente precisa pensar aonde está o futuro desse setor, quais são as tendências, quais são as ferramentas que a gente precisa que as pessoas saibam usar para conseguir construir uma trilha de formação que faça sentido no SESI, no Senai, e que oriente, né, diversas outras também. E estratégias para o setor privado. E aí, o que houve? Desde o último mapeamento que a gente lançou, que foi 2022, a gente sempre traz dados de anos anteriores, né, que são os dados consolidados da RAIS que a gente tem do mercado, do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, a gente, desde a última edição do mapeamento, a gente teve um retorno, né, pós-pandêmico, que já está super distante para a gente hoje, né? Que bom, mas a gente teve esse retorno dos encontros presenciais, e vocês vão ver que isso gera um impacto também nos dados, políticas públicas de fomento e distribuição de renda, muitas que começaram na época da pandemia, justamente para essa descentralização de recursos federais, e reestabelecimento do Ministério da Cultura, e agora, muito recentemente, da Secretaria de Economia Criativa, de novo com Cláudia Leitão. E a gente teve uma mudança grande, que gerou um impacto grande na nossa metodologia, que foi a mudança no processo de coleta de dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, e aí gerou essa quebra histórica da RAIS, que é o nosso principal dado para pesquisa, e aí a gente, com uma equipe muito fenomenal, conseguiu dar uma volta na RAIS e trazer dados que a gente consiga comparar. Porque qual é o problema dessa quebra da série histórica? A gente muda e fica difícil comparar com o que a gente já tinha antes. Então, por isso que o mapeamento desse ano, ele compara 2023 com 22, e a gente consegue ver a variação nesse ano. A gente tem uma outra parte do estudo que mostra a variação pós-pandemia, aquela retomada econômica pós-pandemia, mas a gente não consegue comparar um setor com outro, mas a gente fez com que vocês continuassem conseguindo ver as tendências. E nossa secretária de Estado de Cultura, Dani, obrigada pela presença. Nosso mapeamento, ele se divide em 4 áreas: tecnologia, cultura, consumo e mídias. O que tem dentro de cada uma dessas áreas? Tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia de informação e comunicação e biotecnologia. Consumo, publicidade, marketing, arquitetura, design e moda. Mídias, editorial e audiovisual. E cultura, expressões culturais, patrimônio e arte, música e artes cênicas, e gastronomia, e dentro de expressões culturais vai ser um dado importante para a gente nesse estudo. É importante a gente mostrar isso, que quando a gente fala de indústria criativa, muitas vezes a gente pensa especificamente das atividades de cultura e mídia. A gente, na Firjan, ampliou esse escopo, trouxe outras atividades do conhecimento, mas você consegue ver no mapeamento essa evolução separada, né, por grandes áreas. E a gente tem no mapeamento 2 óticas, 2 focos: a ótica do mercado de trabalho e a ótica da produção. A ótica da produção, ela é feita em cima dos CNAEs, né, do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. E aí ela mostra o número, o PIB, vocês vão ver, né, aquele número famoso, que eu já brinquei até com não sei se deram um recado para a secretária, que agora o nosso dado é maior do que os outros. Então, é muito bom a gente mostrar, né, que a indústria criativa cresceu e a gente conseguir dar sempre esses dados atualizados. Então, a gente fica muito feliz que pode servir de subsídio aí, com esses dados que mostram essa realidade tão resiliente e crescente sempre da indústria criativa. E a gente tem a ótica dos profissionais criativos, que é feita em cima das CBOs, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, e
ele mostra a tendência dos profissionais formalmente empregados nessa indústria, né? Então, a gente não tem as atividades informais da indústria criativa, apenas as atividades formais. E a gente também tem um outro recorte no nosso mapeamento, que são as atividades núcleo. Ali o número 1, essa bolinha bem no centro. A gente trabalha com a indústria criativa, atividades núcleo, e a gente não traz para o estudo as atividades relacionadas e de apoio. Aqui a gente trouxe um exemplo, que é na indústria de moda, por exemplo. O que seria atividade núcleo? Os profissionais que, através das ideias, do conhecimento, geram valor para esse setor. Então, o modelista, o designer de moda. O segundo, atividade relacionada, seria a confecção, por exemplo. E o terceiro é o varejo, é quem oferta o ponto de venda que traz isso para a gente. Então, essas são atividades que estão orbitando aí as atividades núcleo, e os nossos dados são apenas das atividades núcleo. E aí, esse é o primeiro dado de PIB, né? É o tamanho da indústria criativa no Brasil hoje. A gente tem a série histórica, vocês podem perceber que é um setor econômico muito resiliente, tanto aos nossos momentos de recessão econômica, quanto ao momento pandemia. Ele sempre cresce. E a gente hoje tem o maior patamar que a gente já teve, passou os 3% do PIB, a gente já está com 3,6% do PIB do Brasil. E ali a gente marcou a quebra da raiz. E 3,6% do PIB quer dizer que a gente gera, todo ano, nessas atividades, 393 bilhões de reais. É um setor enorme, é um setor que cresce. É um setor que cresce, mas a gente sabe que ele é espacialmente localizado, né? A gente tem uma concentração de PIB em alguns estados e uma menor concentração em outros estados. A gente trouxe aqui para essa apresentação alguns slides, algumas tabelinhas que estão no mapeamento. O mapeamento é muito mais amplo, depois vocês podem olhar com detalhes. Essa linhazinha tracejada é a média Brasil, que hoje a gente falou para vocês, 3,6%. E a gente tem apenas 4 estados hoje que têm um PIB do estado maior do que a média brasileira, que são São Paulo, Rio de Janeiro, com 5,2%. Isso é um dado bem legal, né, gente? 5,2% do PIB do estado do Rio de Janeiro é indústria criativa. Distrito Federal e Santa Catarina. São Paulo e Rio, juntos, correspondem por 60,6% do PIB criativo do Brasil. Então, é interessante a gente pensar como a gente pensa, por exemplo, política pública num país tão amplo, né, tão diverso, e com ações que estimulem, sim, essa indústria já especializada, qualificada, que se beneficia de estar em cluster, né, de estar no mesmo território, gera valor, mas também como é que a gente estimula que a indústria criativa cresça cada vez mais no restante do país. E quando a gente fala de vínculos, de profissionais criativos, a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de profissionais criativos formalmente empregados. A gente hoje tem 1.262 profissionais. Gente, vou beber uma água. A gente tem mais de 1 milhão de profissionais empregados, e esse número, a gente trouxe aqui um comparativo, é maior do que todos os profissionais, por exemplo, das atividades financeiras. Seguros, bancos, só para a gente ter um comparativo de setor. E aí a gente tem uma tabela aqui, que a gente foi ousado e trouxe para vocês, porque eu sei que é difícil entender tabela assim rapidinho no slide, mas a gente queria mostrar como pode ler essa tabela, né, algumas vezes. Isso aqui também fala de vínculos de profissionais empregados, e aí a gente tem o total do mercado de trabalho. Então, por exemplo, a variação 2023-2022 no mercado de trabalho foi 3,6% de crescimento. E aí vocês podem ver que o núcleo criativo foi 6,1%, quer dizer, foi muito maior do que o total do mercado de trabalho. E aí a gente consegue ver
as grandes áreas e os 13 segmentos, como eles se comportaram. E é interessante a gente perceber que consumo e tecnologia hoje são as áreas que mais empregam, 85% desses vínculos estão em consumo e tecnologia, consumo cresceu 6%, tecnologia 5,9%. E a gente consegue ver que cultura foi quem teve o maior crescimento do período, 10%, mais do que a média do mercado de trabalho e mais do que a própria média da indústria criativa, foi quem mais cresceu. E a mídia também teve uma pequena alteração, mas também de crescimento. Isso mostra, né, com certeza, esse retorno aí de atividades, porque na época da pandemia, a gente mostra que a indústria criativa é um setor resiliente, mas a gente sabe que ele se comporta de forma heterogênea. Na época da pandemia, a gente teve muita tecnologia, muito e-commerce, muita digitalização de vários setores, e isso impactou muito negócios. Então, isso apareceu muito em consumo e tecnologia, e a gente teve um impacto enorme nas atividades de cultura e mídia que precisam da relação, né, humana, dos eventos presenciais. Então, agora a gente vê que essas áreas, principalmente, são as que estão retomando acima da média. E aí, voltando lá naquele quadro, a gente consegue ver ali cultura com a estrelinha, que tem esse crescimento de 10%, consumo com esse crescimento de 6,4%. Na cultura, todos os setores sobem acima da média, mas no consumo, só publicidade e marketing. Os outros sobem ali mais ou menos na média do mercado de trabalho, design e arquitetura, e moda. A gente tem uma retração. A gente já tem essa retração em moda há bastante tempo, e aí fatores conjunturais, né, tipo o fator China, estão impactando muito nossa cadeia aqui. E esses vínculos, então, eles se distribuem de forma heterogênea. Como eu mostrei para vocês, consumo é hoje quem mais concentra os trabalhadores, depois tecnologia, depois mídia e depois cultura ali com seus crescimentos. E um outro dado interessante da gente ver é que os profissionais criativos, eles são transversais ao mercado de trabalho. Isso era uma coisa que a gente já sabia, né? A gente sabe que existem profissionais criativos e que eles são importantes para outros setores, mas pela primeira vez a gente organizou isso visualmente no estudo, no mapeamento. E aí a gente fez esses quadrantes aqui, né? Que são, vou tentar explicar para vocês. Qualquer coisa a gente chama a equipe. Inclusive, agora eu queria agradecer, agora que Neto entrou na sala, eu queria falar aqui nominalmente do Neto, Oswaldo Neto, que eu acho que vários de vocês já conhecem, e do Paulo Vitor, que são hoje os nossos trabalhadores do mapeamento da indústria criativa. Então, eu queria pedir palmas para eles, por favor. Eu sou aqui a porta-voz, mas foram eles que criaram esses quadrantes todos, eu não saberia explicar de outra forma, sempre com orientação de Joana, que uma vez mãe, né, para sempre mãe, do mapeamento. É a nossa estatística do carnaval, que anda em perna de pau. Mas, gente, então, o que é esse quadro daqui? A gente fala de trabalhadores e a gente fala de empresas. A gente tem aqui nesse primeiro, à esquerda, né, a gente tem a ótica da produção. A gente está focado aqui em profissionais criativos especializados. A gente tem 200, daqueles 1.261.000, a gente tem 260 mil profissionais criativos trabalhando em empresas criativas. Tá? E essas empresas criativas, elas geram, vocês lembram das atividades relacionadas e atividades de apoio? Elas geram outros 983 mil empregos. Quer dizer, a gente tem ali as empresas criativas com profissionais criativos, mas que também geram emprego para profissionais de suporte, como a gente está chamando. E a gente consegue fazer essa conta que é bem interessante. Um profissional criativo emprega outros 3,7 profissionais não criativos.
Quer dizer, isso é um setor que pode puxar desenvolvimento, né, desenvolvimento no território, desenvolvimento econômico. E a gente consegue olhar nessa outra ótica também. Profissionais criativos e especializados são os mesmos 260 mil. E a gente tem mais 1 milhão de profissionais criativos que estão em outros setores de atividade. Então, por exemplo, o designer que está na indústria automotiva. Né? São quase 80% dos profissionais criativos atuando fora da indústria criativa. E esses profissionais, a gente, quando vai olhar o CBO, né, onde é que está aquela ocupação, a gente consegue ver que ele está em todos esses setores. Indústria agropecuária, eletricidade, serviço de saúde, serviços financeiros, indústria de transformação, entre outros. Isso é um dado que, para a gente, foi muito relevante, a gente acha muito interessante, porque é isso, a formação do profissional, por exemplo, no nosso centro de referência de audiovisual e cinema, ele não está orientado só para as atividades do cinema, está também orientado, mas não só para isso. Ele pode ser uma pessoa que vai trabalhar com simulação visual no setor do óleo e gás, por exemplo. Né? Então, assim, é um setor muito transversal. E a gente vê que a concentração desse profissional também é espacialmente localizada. Esse é um gráfico que parece com o primeiro, mas ele fala de vínculos. E a gente consegue perceber a mesma coisa, gente, que a média no Brasil é 2,3%, mas a gente vê que São Paulo, Rio, Distrito Federal e Santa Catarina são quem tem, e também um pouquinho do Rio Grande do Sul, ele passa 0,1% a média, são quem tem os mais empregos criativos por estado. E aí a gente traz mais esse gráfico aqui, esses gráficos, eles são os últimos, e eles falam o seguinte, da concentração das áreas em cada um dos estados do Brasil. Eu acho que isso é super interessante também, e aí o próximo slide já vai ser tentando tangibilizar um pouco esses dados, mas é muito interessante a gente conseguir estudar e ver que, por exemplo, a área de tecnologia é mais importante para o Amazonas do que para Santa Catarina, por exemplo. Por que é mais importante a área de tecnologia para o Amazonas? Porque tem a Zona Franca de Manaus, por exemplo, lá. A gente consegue ver que algumas especificidades do território geram esses dados diferentes, essa especialização de cada um dos estados. Né? Aí a gente tem, por exemplo, cultura, que tem alguns estados com uma representação importante ali, por exemplo, a Bahia é muito acima da média, Alagoas e até o Amapá, por isso que eu falei da Aline mais cedo. O que a gente fez? A gente fez um exercício de trazer alguns exemplos aqui de como é que a gente pode ler esses dados, porque assim, a gente está fazendo com dados federais aqui do Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a leitura de cada um dos estados e de cada um dos municípios ela é muito diferente e ela depende de uma experiência, né, que a pessoa tem ali no setor. E aí, quando a gente viu, por exemplo, que o Amapá tinha crescido tanto na área de cultura, a gente foi tentar entender por quê, olhando os dados. E aí, Paulo trouxe essa matéria que está aqui bem no meio. A gastronomia amapaense é o nosso cartão de visitas, evidencia o governador no Encontro Nacional em Macapá. Então, a gente vê que, de fato, a gastronomia tem crescido, isso tem puxado os dados de cultura, gerado vínculo, gerado emprego, e isso aparece nos nossos dados. A gente também trouxe um outro exemplo que aconteceu agora durante o feriado, a Cris, da imprensa, acho que ela não está mais aqui, ela botou a gente para conversar com um jornal lá de São José dos Campos. E aí a gente pegou o dashboard, que vocês vão ver daqui a pouco, Paulo e Neto vão mostrar o dashboard para vocês, para ver como é que usa. E aí a gente gerou esse quadrinho aqui, que é o dashboard de São José dos Campos. Não dá para ver direito, mas a gente consegue ver que música, artes cênicas tiveram um crescimento de 22 para 23 de 50%. Vocês viram os dados de crescimento do mercado de trabalho, vocês lembram quanto era?
Quem lembra? Vai ganhar estrelinha. Pergunta de professora. 3,6% mercado de trabalho. E o crescimento da economia criativa, vocês lembram quanto era? Não, 10% foi cultura, foi quem mais cresceu, muito bem, quase. 6%, muito bem, nosso subsecretário acertou. 6% de crescimento. E, poxa, crescer 50% música é coisa pra caramba. E aí ela parou a entrevista, a moça de São José dos Campos, e falou: Júlia, você sabe que é verdade, você sabe que criaram aqui algumas casas de cultura, muita gente da cidade de São Paulo tem ido, né, para o interior. São José dos Campos é um desses destinos, porque é um polo de tecnologia, de desenvolvimento do nosso país, mas era ainda muito carente na oferta de atividades culturais, por exemplo. E aí criaram 3, olha aqui, São José dos Campos ganha mais 3 casas de cultura reformadas em 2023, e essas casas de cultura estão empregando gente, estão fazendo espetáculos, estão trazendo música, artes cênicas, e a gente consegue ver isso nos nossos dados. Então é muito legal que cada um se aproprie aqui desses dados, ele consegue no dashboard ver concentração para poder pensar em estratégias. A gente tem aqui também o top 12 ocupações criativas. E aí a gente trouxe, a gente em geral traz as ocupações que têm o maior estoque, que mais empregam, mas por causa do Felipe, que, né, deu a ideia para a gente trouxe as maiores variações. Quem empregava menos e hoje emprega mais. E aí é muito interessante da gente ver que esses top 2 aqui, eles são atividades que não existiam na nossa CBO, elas são novas e que mostram realmente para onde que está indo a atividade econômica, né, dessa indústria criativa. Analista de e-commerce e profissionais de mídias digitais, os influenciadores digitais, eles não eram uma CBO, hoje eles são uma ocupação brasileira. E olha como eles cresceram. O primeiro, eles estão ainda pequenos em estoque, mas o primeiro cresceu 225%, e o segundo cresceu 74%. E aí é interessante a gente pensar que a gente pode entender algumas tendências olhando para, por exemplo, os top 12 e para outros recortes que a gente queira fazer dentro desse mapeamento. A gente consegue ver que analista de e-commerce, profissionais de mídia, gerente de tecnologia de informação juntos representam o crescimento de um setor, né? Representam digitalização, representam toda essa tendência aí que a gente conversou de pandemia. A gente consegue fazer um outro recorte e entender a área de eventos. Produtor cultural, apresentador de eventos, decorador de eventos, quer dizer, a área de eventos, lembra que a gente falou que no pós-pandemia a gente começou a ter as pessoas querendo voltar para a rua, voltar para os encontros, e essas atividades cresceram para caramba. Então, esses 3, por exemplo, mostram como eventos está crescendo. E a gente tem aqui outras 2 concentrações, por exemplo, chefe de bar e chefe de cozinha, que mostram como a gastronomia, ali dentro de expressões culturais, está crescendo também. A gente tem, como eu falei para vocês, a variação de recuperação da pandemia, separada, né, do 22-23, por causa da quebra da RAIS, mas a gente fez questão de trazer aqui para vocês, porque a gente queria entender. O último mapeamento foi ainda no auge da pandemia. Como é que estava se comportando? E aí depois, hoje em dia, como é que se comportou essa variação 20-21? Então, assim, resumindo aqui para vocês a tabela, a gente consegue ver que quase todos os segmentos da indústria criativa tiveram crescimento entre 20 e 21, mas esse aumento ainda não foi capaz de reverter a queda verificada entre 19 e 20. Então, a gente ainda tem espaço aí para crescer, para retomar a atividade econômica, principalmente, né, com diversas mudanças de legislação que ainda estão impactando, com certeza, o desenvolvimento aí dos territórios. E aí, nesse mapeamento, a gente trouxe 3 análises especiais de setores, que foram games, design e gastronomia. E aí já estou terminando, são os últimos 3 slides. A gente trouxe isso porque são setores que nos chamaram a atenção
enquanto a gente estava fazendo o mapeamento, né? Games, porque é um setor super forte, né? BNDES até tem um levantamento super importante dessa área, só que é um setor que a gente ainda não consegue mensurar. Por quê? Porque ele ainda não tem seus KNAIs e CBOs referentes. Então, a gente tem o sujeito que faz games que pode estar, por exemplo, no audiovisual. E a gente tem o sujeito que faz games que pode estar na tecnologia. Então, a gente ainda não consegue ter a evidenciação desse setor, porque a gente não consegue ter esses dados. Então, a gente fez questão de trazer e mostrar isso. Como é difícil também que a gente tenha os dados, porque os dados seguem uma tendência de mudança de setor. Vocês viram que a gente acabou de criar uma CBO de influenciador digital, não era uma realidade, não existia. Então, como é que a gente faz com que esses avanços institucionais eles sejam possíveis para criar essas outras formas de olhar essa atividade econômica? Um outro setor super importante é o design. Tem lá uma área de design dentro do estudo, mas a gente via que existia atividade do designer em vários outros tempos esgotados. Eu vou precisar de mais 3 minutos e meio. A gente viu que a gente precisa do designer em outros vários setores de atividade. E aí a gente fez um recorte novo, né? Isso é a gente falando para o Paulo. Paulo, olha que interessante, vamos lá fazer esse recorte do designer. Aí o Paulo fica o fim de semana inteiro pensando no recorte dos designers. E aí a gente criou os designers, o design aplicado, que junta atividades de design, algumas de moda e algumas de arquitetura que tem a ver com isso. E olha que interessante, a maior parte desses designers, eles estão em estabelecimentos não criativos, com uma super tendência de crescimento. Isso mostra, de novo, como esse profissional criativo é super importante e transversal a diversas outras cadeias, né, que geram valor para a economia. E aí a gente já vai fazer o gancho para a mesa que a gente vai ter aqui agora de discussão, e esse foi um dos setores que a gente fez questão de tangibilizar aqui, né, de mostrar a importância do design para o setor de imóveis. E aí eu já vou chamar os nossos convidados. E a última, não vou chamar agora não, porque primeiro tem o painel do dashboard. Eu estou só criando assim a vontade das pessoas verem. Desculpa. E a gente tem a gastronomia, que eu já falei para vocês que cresceu muito. Quando a gente vê aquele crescimento de 10% em cultura, a gente consegue ver que hoje 51% desses profissionais eles estão na área de gastronomia. Eles tiveram um crescimento de 14,4%. Vocês já lembram quanto foi o crescimento médio da economia? Vocês lembram quanto foi o crescimento da indústria criativa? E olha que legal, é mais do que o dobro do crescimento da indústria criativa. Então, é um setor que está mostrando uma especialização, e aí a gente tem uma convidada para falar sobre isso também. E vocês lembram que não são todas as atividades. A atividade de quem atende, por exemplo, no restaurante ou na padaria, ou as atividades de suporte, por exemplo, da indústria de móveis, elas não estão aqui. São apenas as atividades núcleo, as atividades do conhecimento. Então, a gente vai ter os nossos convidados para falar sobre esses setores.